Ó, eu sou vascaíno, eu tenho um tio que é vascaíno, ele me influenciou bastante, mas meu pai e minha mãe são vascaínos. Minha mãe foi atleta do Vasco, né? No centenário do Vasco. Você lembra lá, o Eurico Miranda quis montar um super time do futebol, do basquete, né? Charlie Bird, Vargas. E minha mãe fez parte desse elenco, então eu cresci com minha mãe atleta do Vasco, eu vascaíno. E então, né, cresci com o Edmundo, então tem até uma jogada que ele marcha, né? Ele falou, ó, ele tá fazendo a marcha, comemorando assim, a marcha atlética, Edmundo. Então eu sou vascaíno mesmo, acompanho, torço, sofro, óbvio, né? Não tem sido fácil. Quando eu conheci minha esposa, ser vascaína, ela era, então já foi uma. Eu gosto de acompanhar. Joguei futebol na minha infância, tentei ser jogador, perdi muito tempo. Me falaram que eu jogava bem, eu acabei acreditando e perdi muito tempo, né? E só fui marchar com 16 anos. Para quem nasceu no lar de marchador, então o futebol me atrapalhou muito, o Vasco me atrapalhou um pouquinho. Eu comecei a marchar no ano de 2007 e desde lá eu sou bolsista, né? Do Bolsa Atleta. Então não tem como falar da minha história sem falar do Bolsa Atleta. Porque sempre foi o maior que eu ganhei foi a Bolsa Atleta. Então sempre foi o que mais me ajudou a investir no meu esporte. Eu sempre brinco que o projeto bom é o projeto que dá oportunidade. Então não tenho como reclamar. A minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira, mas essas 8 vezes que ela foi campeã brasileira era de um clube de São Paulo. Então quando eu comecei a marchar, ela falou pra mim, Caio, não, se você puder, não sai de Brasília não, porque assim, eu represento um clube de São Paulo, aí lá eu não sou de São Paulo, aqui eu não sou de Brasília, e aí você nunca tem voz. E a gente sempre trabalhou para que eu fosse de Brasília, ficasse em Brasília. E aí a gente, no ano que eu fui, meu primeiro ano de adulto, que eu podia ter chance de ir para a Olimpíada, nós fomos lá na Secretaria de Esporte de Brasília. Eu comecei com a Bolsa Atleta Internacional, e aí você já vai começando, compra seu tênis, né? Tem uma suplementação melhora. E depois você vai para a Olimpíada e ganha a Bolsa Atleta Olímpica por 4 anos. Você tem um apoio por 4 anos, você consegue investir mais. E esses últimos anos eu consegui entrar na Bolsa Pod, que é a maior categoria. Então, também você tem que comer, viver, né? Tem que se vestir. Porque o atleta, ele está pensando só em alto rendimento, 24 horas alto rendimento. E aí você consegue ter uma qualidade de vida também para você poder colocar na balança se vale a pena. Eu estudei, tenho um curso superior, sou formado em educação física. Então tem alguns convites que talvez você for para uma profissão, você vai ganhar mais do que o sonho que é ser atleta. E aí a Bolsa Atleta me dava essa segurança, me dava essa oportunidade de eu poder evoluir. É porque eu falava, eu não estou querendo ficar rico, estou querendo mostrar o meu talento. E quanto mais oportunidade você me der para eu mostrar meu talento, melhor. E então a Bolsa Atleta foi uma parceira minha em todos esses ciclos para que eu tivesse essa medalha. Então é mais ou menos isso aí. Casei, né? Tenho filhos, eu tenho agora as outras responsabilidades. E a Bolsa Atleta sempre foi a que mais me beneficiou. E aí você tem que ter o equilíbrio, porque eu não posso deixar também de investir na minha carreira para eu viver minha vida pessoal, né? Senão vira um problema e você não ganha mais a bolsa, né? Porque é difícil você trabalhar num emprego, porque você ganha, a Bolsa Atleta é o seguinte, você ganha em 2025 pelo que você fez em 2024. Então eu estou ganhando em 2024 pelo que eu fiz em 2023. Então se eu não render aqui, ano que vem acabou. Mas o filhinho tá lá, né? Chorando. Então são esses trabalhos que você tem que ter para que isso aí te ajude e não te atrapalhe. Eu fico emocionado porque eu larguei essa prova muito concentrado pelo ritmo que a gente tinha trabalhado e planejado. Só que o pelotão não veio e eu fiquei à frente. E aí eu falei, eita, já sei que o brasileiro vai falar, ó, o brasileiro doido já saiu emocionado. Mas aí quando você tem uma foto que faz aquilo ali, poxa, eu amo ser brasileiro, cara. E a minha maior dificuldade na marcha atlética, porque como tem a interpretação subjetiva do árbitro, quem é esse cara aí na frente? E teve prova que a gente chegou em alguns árbitros, você gostou da marcha do brasileiro? Não sei não, o Brasil não sabe marchar não, muito novinho, quem é esse brasileiro? Alguém ouviu um árbitro falando, quem é esse brasileiro aí na frente? Não conheço. E tá que ele falta. Então você tá numa Olimpíada, liderando daquela maneira, poder levar uma medalha para casa, falando, poxa, foi o Brasil, cara, nós conseguimos colocar lá. Então,
para mim é muito forte essa foto. Pode ter certeza que eu vou emoldurar ela, porque eu estou representando o Brasil inteiro, né? Dos que chegaram, dos que incentivaram, né? De todo esse território. Tenho muito orgulho da gente poder falar que nós somos capazes, né? Quando eu tive a oportunidade nessas Olimpíadas que você falou aí, de palestrar e contar sobre ela, eu sempre deixei na escola, falando, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, acredita no sonho de vocês. Porque não é só chinês, americano, europeu, não, pô, dá para a gente chegar, nós temos condição. E ali mostra, quando você está num pódio, que eu ainda não tenho uma foto do pódio com a medalha, então eu tenho aquela foto daquela representação do mapa brasileiro e você está ali na frente representando todo esse povo. E engraçado que no mapa eu sou Rio Grande do Sul, né? Você pode olhar? Então é legal quando você tem esse momento difícil. Claro que a minha história de marcha nem se compara com o momento que eles devem ter passado, mas você de alguma maneira ter dado alegria. Eu vi um comentário desse, caramba, você fez o Rio Grande do Sul brilhar nesse mapa. Então é muito legal porque a gente está representando às vezes, nem tem noção, muito mais do que você imagina. É que o Brasil tem uma quinta série solta o tempo todo, né? E isso tinha muito na rua, hoje foi para as redes sociais. Então esse novo sempre tem um olhar de superioridade para esse novo, porque para a gente alto é só o futebol, e se o futebol estiver ganhando, né? Então eu acho que esse é o olhar. A gente, depois da Olimpíada do Rio, Jogos Pan-Americanos de 2007, a gente tem melhorado essa cultura esportiva. Infelizmente estamos engateando. Então você tem que fazer esse primeiro passo para entender. Eu, como vim de um lar onde minha mãe era marchadora, que aquilo era comum, e eu via ela viajando o mundo, chegava lá, o estádio estava lotado só para ver marcha atlética. Ela falou, não, cara, aqui na Bolívia, Equador, Colômbia, eles amam. Na Rússia, Europa, é fantástico. Eu falei, não é possível. Então quando chega aqui, o brasileiro não está entendendo. E a gente queria quebrar todo esse preconceito. Acho que o vôlei, antes da geração de prata, sofreu o mesmo preconceito, né? O mesminho, né? O vôlei não era para homem e tal, e vem a geração de prata. A ginástica sofreu a mesma coisa, né? Diego, Daiane. E não tem como a gente falar de Jogos Olímpicos sem falar de vôlei e da ginástica. São com os resultados que a gente vai conquistando. Então eu acho que essa medalha é uma oportunidade para o brasileiro ver outra modalidade e conseguir abrir esse olhar de que na Olimpíada tem tantos talentos brasileiros, né, contribuindo, se esforçando, e a gente possa continuar melhorando essa cultura esportiva no Brasil. Não, valeu a pena. Se eu soubesse, assim, no final de tudo, Deus tivesse me contado, ó, vai ser xingado, tudo vai ser legal, mas quando eu falo assim, eu resolvi ser xingado e aquilo não me afetar, né? Então não me afetava, na verdade, porque eu sabia o que eu queria, que ali era só um problema que eles não entendiam o que era, e graças a Deus, quando você recebe os aplausos, né, quantas mensagens, eu não consegui ainda responder, nem chegar perto de responder o início das mensagens, você vê o carinho, né, das outras pessoas que sempre tiveram um olhar diferente e contribuíram também para esse incentivo para praticar esse esporte. Uau.